Glória a Deus. O o pastor Henrique, ele veio falar para mim: quer que eu suba lá para fazer um louvor? Eu falei: quero, para tocar lá o violão. Eu falei: sobe lá. Ele falou: mas se eu subir lá, nós vamos ficar que nem prefixo, né? 55, um do lado do outro. Oh Senhor, glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Louvado seja o nome do Senhor. Consegui chegar. A minha família estava aí na atividade da serra, num sítio, e eu saí do retiro, fui direto buscá-los. E aí nós retornamos com uma previsão, de chegada em casa. Só que aí a gente pegou um trânsito de volta e a gente travou. Então cheguei atrasado, a minha esposa e meus filhos ficaram em casa, não deu nem tempo deles virem. Preciso mandar um abraço para eles, um abraço Letícia, Lucas, Cíntia, que estão acompanhando aí. E louvo a Deus por poder conseguir chegar, porque tudo aquilo que eu recebi nesses dias, que para mim eu queria que fosse muito mais, é algo que parece que vai explodir dentro de mim. E eu tentei e estou tentando ainda aqui com o meu raciocínio, com a minha mente, tentar buscar palavras para tentar explicar o que eu recebi nesses dias. Os homens que estiveram ali sabem do que eu estou falando. E eu louvo muito a Deus por poder estar nesses dias ali, por poder ouvir pessoas ali que foram tremendamente precisas no que disseram, no que falaram, no que colocaram, ali através das ministrações. Então eu louvo muito ao Senhor por poder ter passado esses dias ali. Abra sua Bíblia em Isaías, livro do profeta Isaías, profeta messiânico, profeta que falou muito sobre a vinda do Messias, a vinda daquele que traria o cumprimento de toda a palavra de Deus sobre a face da terra, sobre os homens. Isaías foi um profeta que foi muito usado pelo Senhor para trazer revelações essas que até hoje são muito fortes nas nossas vidas, porque são palavras que vão de encontro àquilo que Jesus representa para nós, que vão de encontro com aquilo que o Senhor Jesus deve representar para nós, porque o Senhor Jesus é a razão de estarmos aqui. O Senhor Jesus é a razão de você poder estar aqui nessa noite, sentado aí no seu lugar, ouvindo a palavra, ouvindo os louvores. O Senhor Jesus é a razão de nesses dias eu ter recebido uma cura dentro da minha alma. Cura essa que muitas vezes a gente nem sabe que precisa dela. Cura essa que muitas vezes a gente não tem ideia, não tem noção de que precisa ser tocado ali naquela área da nossa vida. Mas que pela misericórdia, a bondade, o amor de Deus, o Senhor Ele é tão especial, que Ele prepara o momento certo para poder tocar em nós. E nos tocar de uma forma que ninguém pode tocar. Porque o Senhor Jesus, Ele sabe aonde precisa tocar na sua vida. O Senhor Jesus sabe onde Ele precisa tocar dentro do seu ser. O Senhor Jesus sabe onde Ele precisa tocar e trazer o bálsamo de Gileade, o bálsamo que cura. O bálsamo que consegue tapar qualquer ferida, que consegue cicatrizar qualquer ferida dentro de nós. O Senhor Jesus é aquele que sabe fazer uma operação, por mais delicada que seja, porque Ele é preciso nos seus movimentos. E eu me sinto assim, como se Ele tivesse feito uma operação dentro de mim, como se Ele tivesse arrancado um tumor de dentro da minha alma. E eu quero compartilhar daquilo que o Senhor quer fazer sobre a sua vida, daquilo que Ele quer fazer através da sua vida, porque Ele quer curar você, Ele quer transformar você, Ele quer ativar você, para que você seja um instrumento de ativação, para que você seja um instrumento de multiplicação de algo que é muito maior do que os seus traumas, multiplicação de algo que é muito maior de toda a situação de tristeza ou mágoa que você já vivenciou. O que Ele quer produzir através da sua vida é muito maior do que qualquer sofrimento, do que qualquer desgraça que você passou na sua vida.
E Ele quer fazer isso com você. O Senhor Jesus, Ele tem ministrado o meu coração nesses dias e Ele me deu um tema, e o tema da mensagem de hoje, como é que é? Eu vou intitular a minha mensagem. A última chance. Eu saí daquele retiro com essa palavra dentro de mim, a última chance. Última chance. Última chance do quê? Última chance de me salvar. Última chance de salvar meu casamento. Última chance de salvar os meus filhos. Última chance de salvar o meu ministério. Última chance. Porque nós, como seres humanos, temos a tendência de falar sempre assim: eu vou deixar para amanhã. A partir de amanhã eu vou mudar, eu vou fazer. E ontem, as ministrações uma a uma, como eu falei, foi como se Jesus estivesse ali dando, utilizando um bisturi. O Alan sabe disso, ele faz cirurgias precisas dentro da boca das pessoas. E ele usando ali a cada palavra, a cada oração, e fazendo uma cirurgia. O Senhor, Ele quer trazer sobre as nossas vidas uma revelação de quem nós somos e daquilo que podemos fazer através do Espírito Santo de Deus em nós. E a gente tem a tendência de encostar e argumentos vêm sobre as nossas vidas e a gente justifica tudo. Mas quando a gente encontra com o Senhor Jesus, quando a gente entende o que foi a cruz, o que foi o sacrifício, o que foi a vida dele entregue naquele lugar, o que foi ele entregar a sua vida por cada um de nós, quando a gente entende a profundidade disso, a gente também entende uma coisa: tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. É possível perdoar um pai que de repente fez mal para você. É possível perdoar uma mãe ou alguém ou qualquer pessoa que seja, que um dia violentou a sua vida de alguma forma. É possível transformar aquilo que o diabo passou, quem sabe, toda a sua vida te oprimindo, te machucando e ferindo você. É possível usar essas lembranças, é possível usar essa situação, é possível usar essa experiência, é possível usar esse momento, é possível usar tudo isso e transformar em uma arma poderosa para você destruir as trevas. É possível você usar isso, irmão. Eu passei algo na minha vida, você não sabe o que eu vivi. Eu não sei o que você viveu, você não sabe o que eu vivi, mas eu sei de uma coisa: isso vai se transformar, se você deixar, isso vai se transformar em uma arma nas suas mãos. Última chance. Naquele sábado, ontem, a vontade que eu tinha de sair do retiro. Nossa, irmão, mas foi ruim? Não é que foi ruim. A vontade minha de pegar o meu carro e sair e correr para a Natividade da Serra e olhar nos olhos da minha esposa e olhar nos olhos dos meus filhos e pedir perdão. A vontade que eu tinha sair dali, ir lá e fazer tudo na mesma hora, tudo que eu não fiz. Porque quando a palavra de Deus, ela penetra na divisão da alma e do espírito, aonde medicina não chega, aonde nada pode mudar, somente o poder do Espírito e o poder da palavra revelada sobre as nossas vidas. O Espírito do Senhor, Ele começou a construir algo tremendo e poderoso nesses dias. Aproximadamente 90 homens ali sendo ministrados. O Senhor começou a construir algo muito forte nesses dias. O Espírito Santo do Senhor, Ele falava comigo intensamente ali: eu estou construindo algo muito poderoso.
Sabe, eu consigo ver muralhas, sabe dessas muralhas que a gente vê na televisão? Muralhas que não podem ser transpassadas, que não podem ser destruídas, muralhas. E o Espírito do Senhor fala no meu coração que Ele está construindo muralhas. Muralhas. A pastora Zelinda falou hoje sobre isso, sobre proteção. Eu preciso ler. Eu quero ler, eu vou ler rapidamente, porque eu quero ler todo o capítulo 55 de Isaías. Aleluia, deixa eu dar uma olhada. Meu bico. Aleluia, Jesus. Isaías 55, versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastai o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi-me, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe, governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca, nunca se apagará. Nunca se apagará. Nunca se apagará. Nunca se apagará. O Espírito Santo do Senhor, Ele quer que nós entendamos e que a gente viva cada dia da nossa vida como se fosse a última chance. Eu entrei em desespero lá porque eu falei: Senhor, e se por algum motivo hoje eu perdesse a minha família? E se por algum motivo eu perdesse a oportunidade de estar diante deles? E se por algum motivo eu perdesse a oportunidade de estar diante do meu pai ou da minha mãe? E se por algum motivo eu não tivesse hoje mais uma chance de fazer diferente de tudo que eu fiz até hoje? De fazer diferente de tudo que eu fiz? E mesmo depois de conhecer a palavra de Deus, no sábado foi interessante que depois da mensagem da tarde da pastora Zelinda, o apóstolo Cristiano falou para que a gente buscasse um tempo a sós.
E eu peguei o meu violão e fui lá para um canto lá da chácara, sentei e comecei a louvar. E nessa hora, quase que eu peguei o carro e fui embora. Mas eu ia e voltar, rapidinho. Eu sentei lá, de repente eu comecei a adorar a Deus. E Deus começou a falar comigo tudo isso. E um irmão sentou, eu não consigo ainda gravar o nome Como é que é seu nome, irmão? O Adriano. O Adriano sentou do meu lado e a gente ficou ali alguns minutos tremendos. Foi tremendo aquilo para mim, Adriano. E a gente ali compartilhou, sabe, daquilo que a gente estava sentindo. Eu acho que eu nunca troquei mais de 15 palavras com ele. A gente sentou ali e parecia que a gente se conhecia há muito tempo, que a gente começou a falar assim. Meu Deus, eu falei, ele começou a chorar também. Eu falei, a vontade de ir embora, abraçar meus filhos. A vontade de ir embora, abraçar minha esposa. Aí eu perguntei para ele assim, quanto tempo você está na igreja? Ele falou assim, quase 1 ano. Eu falei, você é um privilegiado de estar vivendo isso. Você é um privilegiado de estar experimentando isso sobre a sua vida. Porque eu tenho, se for contar mesmo, eu tenho 32 anos de igreja. Porque quando eu nasci, a minha mãe já era de igreja, já ia, frequentava, já era evangélica. Eu não fui batizado nos costumes da igreja católica. Se for contar, né? Tudo. Mas de encontro com Deus mesmo fazem 12 anos. Que depois que eu passei toda a dificuldade, que eu passei um momento muito difícil da minha vida com as drogas. Depois desse tempo, são 12 anos que eu estou firme com o Senhor. Mas eu falei para ele, 12 anos. 12 anos. Mas o que eu tenho experimentado da parte de Deus, eu não experimentei nesses 12 anos. E eu falo isso, sabe por que eu digo isso, igreja? Para vocês valorizarem o que vocês têm aqui. Para vocês terem convicção do que tem sido feito nesse lugar. Para vocês terem convicção de que o que está sendo construído nessa casa, do que está sendo feito aqui, do que está sendo edificado nesse lugar. 12 anos. E ontem eu recebi uma cura que eu não recebi em 12 anos. E eu não culpo ninguém por isso. Não culpo a igreja que eu passei, não culpo ninguém. Porque Deus faz as coisas no tempo certo. E Deus não falha. Deus não tem plano assim, ele planejou, não deu certo. Não existe. Os planos de Deus não falham. Os planos de Deus não falham. Aleluia! Os planos de Deus não falham na sua vida. De repente você é um que também tem a mesma situação que eu. Depois sentou o Walter, né, Valtão? Valtão sentou. Aí a gente começou a conversar, porque o Valtão eu já conheço. E ele falou a mesma coisa. Nós estamos experimentando algo especial. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o coração de Deus está aqui nesse lugar, nessa casa. O coração de Deus, o amor de Deus. E isso está construindo algo muito forte. Muito forte. Que ninguém pode romper, que ninguém pode quebrar, que ninguém pode atrapalhar, porque é vontade do Pai. É vontade de Deus. Pode mandar Facebook, pode mandar e-mail, pode fazer o que quiser. Porque a gente ouve, né, isso, porque o fulano mandou uma mensagem no Facebook falando disso ou daquilo. Faz o que quiser. Manda Facebook, manda e-mail. Deus está nesse lugar concretizando uma obra. Aleluia! 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 Não adianta. Não adianta. Deus está construindo algo poderoso. O Espírito Santo do Senhor, Ele escreve para nós uma história. O Espírito Santo do Senhor escreve uma história para cada um. De repente você olha para a experiência de um e de outro. Você olha para a maneira que um ou outro faz. De repente você fica às vezes buscando, questionando o que você tem vivido na sua vida. Eu quero te dizer nessa noite, Deus escreve uma história para você.
E essa história, ela vai se interligar com a história de todos nesse lugar, porque existe um propósito maior. Deus está escrevendo uma história para você. Deus está escrevendo uma história para você. Eu louvo ao Senhor, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica tão perdido na nossa vida. Quem sabe hoje você veio ao culto e de repente você está aí tentando encontrar respostas para aquilo que você está vivenciando, ou por aquilo que você vivenciou, mas você carrega nas suas costas como um jugo. Você começa a procurar respostas para isso. Meu irmão, eu tenho uma resposta para você. Quem é que gosta de filme de ação? Quem gosta? Eu gosto. Já viu aqueles filmes de ação? Aquele arsenal pesado, aqueles guerrilheiros, aquele pessoal que anda com arsenal pesado, armas pesadas. É isso que Deus está fazendo. Deus está colocando um armamento pesado nas nossas mãos. E nós vamos ver coisas maiores acontecendo, porque o Senhor tem transformado a dor. O Senhor tem transformado a dor em munição. A sua dor vai ser transformada em munição. A sua dor será transformada em munição, em bala de canhão. O seu trauma. Eu me achava tão coitadinho. Eu me achava coitadinho pra caramba. Porque isso, aquilo, porque não tive isso do meu pai ou da minha mãe, eu achava um coitado. Eu falei, nossa, tadinho de mim. Você não sabe o que as pessoas passam. Você não sabe o que as pessoas vivenciam. De repente você se acha um coitadinho e vive mendigando tudo na sua vida. Você mendiga atenção, você mendiga dinheiro, você mendiga tudo. Porque você se acha um coitadinho. Porque você foi desprezado, porque você passou uma situação difícil. E eu sei o que é passar isso também. Mas sabe por que eu estou dizendo que você não é um coitadinho? Porque o Senhor, Ele está colocando munição na sua mão. Porque o Senhor está capacitando você para você fazer o que você nunca imaginou fazer, para você falar o que você nunca imaginou falar, para você fazer algo que vai impactar vidas, que vai trazer pessoas. A palavra de Deus disse nesse lugar: povos que não te conheceram, nações que não conheceram você, virão até você, ouvirão a sua voz. Nações, parece estranho, né? Parece muito forte. Nações vão vir até mim. Lá nesse sítio que a minha esposa estava com a minha família, tinha uma pessoa estrangeira. E eu conversei com ele um pouco lá, ele fala um pouco de português. E ali naquela situação eu comecei a ver, eu falei, meu Deus. De repente a gente acha, às vezes quando falamos que nações virão até nós, e a gente pensa que vai vir uma fila de estrangeiros falar com a gente. Isso pode acontecer. Mas uma palavra que você libera sobre a vida de uma pessoa, uma palavra certa, no momento certo, ela transforma a vida. E a transformação se multiplica. Um dos textos que eu mais gosto na Bíblia é dos talentos. Porque uma vez o Senhor falou comigo algo muito precioso, eu guardo. Um recebeu 1, outro recebeu 5. Teve uma diferença na hora da entrega. Mas uma coisa que não teve diferença era a capacidade de multiplicar. Puxa vida, eu não sei nem falar. Eu não sei tocar. Eu não sei cantar. Eu não sei, às vezes você pode pensar isso de você mesmo. Significa que você recebeu menos talentos, vamos dizer assim. Nossa, aquele irmão prega, ele canta, ele louva, ele profetiza. Ele recebeu muito mais. Mas o que ele recebeu e o que você também recebeu é a capacidade de multiplicar. Deus está nos levando a um nível de multiplicação. Multiplicação de uma cultura.
multiplicação de uma verdade de Deus que cura o mundo, multiplicação de uma verdade de Deus que cura as pessoas, que liberta as pessoas de dentro do buraco da alma, porque não existe buraco maior do que o buraco da alma. José, ele foi jogado numa cova profunda, mas ali dentro daquela cova, apesar do abandono, apesar da dificuldade, ele estava livre em Deus da cova da sua alma. Muitas vezes nós caímos dentro de um buraco, e esse buraco não tem nada a ver com finança, não tem nada a ver com coisas externas, não tem nada a ver com coisas que são muitas vezes para nós importantes, mas são banais. Na realidade nós estamos dentro da nossa própria alma, perdidos, e a gente não consegue se encontrar, a gente não consegue enxergar o propósito, a gente não consegue entender as coisas que acontecem na nossa vida. Há mais ou menos 6 anos atrás, eu nunca tinha trabalhado em obra, e eu estava lá na Gurilândia, numa congregação que nós estávamos inaugurando, e o apóstolo Eli chegou lá, e eu estava lá fazendo concreto, para fazer o púlpito da igreja, e eu nunca tinha pegado uma enxada, só que eu estava trabalhando nessa época assim, porque eu estava desempregado, e aí eu fui ajudar na igreja. Naquela época eu não entendia o que Deus ia fazer. Naquela época eu não entendia que o Senhor estava interligando as coisas na minha vida. De repente hoje você não entende o que você está passando neste presente, mas o que você está vivenciando neste presente vai se interligar com o seu futuro e o seu propósito. Vai se interligar com o seu futuro e o seu propósito, e será nas mãos do Senhor mais uma ferramenta. Para quem não sabe, eu trabalho numa construtora. E eu não entendi na época, puxa vida. E sabe o que é interessante nesses momentos de confusão? Sempre vem um filho do Gepeto falar com a gente, né? Todo mundo lembra do Gepeto? Lembra, né? O pai do Pinóquio, mentira, né? O pai da mentira, Bíblia, Gepeto. Sempre vem um filho do Gepeto falar com a gente. Eu lembro que eu estava trabalhando de serventão, não é fácil, meu irmão. Você emagreci uns 10 quilos naquela época. Podia voltar hoje, né? Só para dar uma... E aí eu ali chegou um concunhado, né? Cunhado já é difícil, imagina concunhado, Senhor. Deixa eu ficar perto do mineiro aqui para ficar aos 55. E ele chegou perto de mim e ele sempre vinha para falar bobeira, né? Para não falar outra coisa. E ele chegava e ele falava, porque na época eu já era ministro. Eu fui consagrado, levantado como evangelista em 2004. E lá naquela época ele chegava, porque eu estava levando ele para a igreja. Eu estava ajudando ele, ajudando a esposa dele, a família dele. E ele chegava e parava do meu lado, cutucava. Caramba, hein? Como é que pode, né? Estava ontem lá de terno pregando e hoje está aqui virando massa. Aí eu já estava ali, né? Virando concreto, já é difícil. O cara vem e se dá vontade de cala a boca, rapaz. Sai daqui. Aí eu ficava na paz, o Senhor me ajuda. Senão você mata, né? Com a enxada na mão. Literalmente, né? Você numa prova, passando luta financeira, tudo quanto é lado, humilhação, virando massa, com a mão cheia de calo, o cara vem e fala um negócio desse. Vocês pensaram que eu falei matar com palavra, né? Você mata com a enxada de raiva. Aí eu ficava quieto, ele passava um tempo, vinha de novo, e vinha de novo, e falava, e cutucava, e falava. Um dia o Espírito Santo me tomou. Aí eu peguei ele pelo braço e falei, vem cá. Levei ele para um canto lá da obra. Deixa eu terminar. Levei ele para um canto da obra e falei assim, deixa eu dizer uma coisa para você, que um dia você vai ver com seus olhos. Tudo que acontece na minha vida é vontade de Deus. Se eu estou aqui hoje, ou se eu vou estar aqui amanhã, isso não importa. O que importa é o que Ele fez na minha vida. Ele me libertou das drogas, Ele me libertou do crack,
Ele me libertou e Ele me transformou. E não importa onde eu esteja, eu estou com dificuldade, estou passando luta, está difícil, tá difícil. Mas olha, os seus olhos vão ver o que Ele vai fazer na minha vida. Aleluia, aleluia. Ebarabachei, arabachora mandarás. Aleluia. Irmãos, para a glória de Deus, passou-se os anos. Eu não tinha na época profissão, tinha feito de tudo, mas de tudo mesmo. Pensa em alguma coisa aí, eu fiz. É verdade. Vou falar mais uma. Eu trabalhei numa cooperativa de separação de recicláveis. Não era difícil, não. Era difícil trabalhar ali, cara. Não era fácil. A gente tinha que separar o lixo. Então a gente abria saco de lixo, separava plástico. Plástico PVC, plástico não sei o quê. Eu nem lembro mais os nomes, graças a Deus. E trabalhava ali, cara, separando plástico. Fiz de tudo. Passou-se o tempo, Deus usou instrumentos de Deus na minha vida. Pessoas direcionadas pelo Senhor. Eu fiz um curso técnico, me formei como técnico de segurança. Sabe quanto eu gastei para me tornar um técnico de segurança? Nem R$1. No momento de crise, não sei se vocês vão lembrar, num período de crise, final de 2008, começo de 2009, aquela crise, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa, e essa empresa fez uma proposta de pagar os meus estudos, e eu fiz o curso de técnico de segurança do trabalho sem pagar um tostão. E sabe o que é interessante? Que a minha esposa, ela estava grávida do nosso segundo filho. A Letícia já era nascida. E quando a Cíntia ficou grávida do Lucas, isso aí ela já testemunhou, por isso que eu vou falar, ela ficou em depressão. Ela tinha pensamentos em pular na frente do carro para tirar a vida do meu filho. Porque ela não queria ter mais um filho, porque estava difícil. E aí um dia eu vim num congresso apostólico, e Deus usou uma profeta dos Estados Unidos para falar comigo. E falou que Deus estava trabalhando na minha vida, no meu caráter, estava transformando. E sabe o que é interessante? Que eu cheguei desse congresso tão convicto do que Deus ia fazer, mesmo sem saber o que Ele ia fazer. Que eu chamei a minha esposa, que estava em depressão, pus ela sentada na cadeira e falei assim: olha, senta aí que eu quero conversar. E ela assustada, não sabia, achou que eu ia dar uma dura nela, porque ela estava muito mal, ela não queria fazer nada. E aí eu sentei e falei: ó, você gosta de escrever, não gosta? Se você quiser, escreve o que eu vou te falar. Quando essa criança nascer, Deus vai transformar a nossa vida. Quando essa criança nascer, a história da nossa vida vai ser transformada. Ela falou: o que aconteceu? Alguém te falou alguma coisa? Alguém te prometeu alguma coisa? Eu falei: sim. Ela falou: quem? Ele. E eu falei: e digo mais, o Senhor ainda falou no meu coração, e eu sempre sonhei com isso. Eu sempre sonhei em ter um notebook. E eu falei para ela: e eu vou trabalhar com um notebook meu. Ela falou: mas o que você vai fazer? Quem falou com você? Eu falei: Deus falou comigo. Mas Ele falou que Ele vai fazer? Não falou. Mas Ele vai fazer. Quando na última semana, que era para o meu filho nascer, Deus usou um profeta de Guará e falou comigo, com a minha esposa, e disse numa sexta-feira, Ele disse assim: ainda essa semana, eu me lembro bem disso. Não, foi numa quinta-noite, desculpa. Ainda essa semana, o Senhor vai mudar a história da vida de vocês. Aí eu fiquei naquilo lá, né? Ainda essa semana. Quando foi no outro dia, eu recebi uma ligação. E eu me sentei diante de pessoas de Deus. E essas pessoas de Deus começaram a direcionar a minha vida. E quando eu menos esperava, eu estava diante dessa proposta. De entrar na empresa, de ganhar um curso, de me profissionalizar sem ter que investir nada. Era só colocar a minha vida à disposição. E olha, vocês não imaginam, eu não sabia nem o que era Word ou Excel. E aí eu aceitei o desafio, voltar a estudar. E aí passaram-se uns dias, fui matriculado na escola, e passou um período, de repente me ligaram de novo: olha, vem aqui e tal, na empresa. Eu fui. Quando eu cheguei na empresa,
vieram com uma maletinha e falaram assim, ó, tá aqui, ó. O que é isso? É um notebook. É seu. É para você usar, para você trabalhar, para você estudar. Eu fiquei feliz, eu fiquei preocupado, porque eu não tinha carro. E eu tinha uma Barra Forte azul. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou para casa levando um notebook de Barra Forte? Senhor da glória, eu vou roubar esse negócio de mim. Mas eu fui, levei. Irmãos, eu falei isso, né, para esse concunhado. Passou 1 ano e pouquinho dentro da empresa, eu já tinha terminado o curso. Esse cunhado me procurou. E ele falou assim para mim, Paulo. Falei, opa, tudo bom? Quanto tempo? Como é que você está? Tudo jóia? Posso falar com você? Pode, claro, louco. Aí ele veio. Eu vim aqui trazer um currículo. Currículo? Falei, arruma um emprego para mim. Lá onde você trabalha. Pode ser qualquer coisa. Pode ser de servente, pode ser de qualquer coisa. Arruma um emprego para mim. Aí eu peguei o currículo e falei assim, você vai trabalhar em nome de Jesus. Sabe o que Deus faz, irmãos? Quando a gente deixa o Senhor entrar na nossa vida e nos curar, a gente vive a palavra. E a palavra diz que no lugar da nossa vergonha, a gente tem dupla honra. Dupla honra. Dupla honra. Levante as suas mãos, porque eu sou profeta do Senhor. Eu quero nessa noite, na autoridade do nome do Senhor, liberar uma palavra sobre a sua vida. Assim diz o Senhor: eis que todos os momentos de humilhação e de desonra, eis que todos os momentos em que é colocada à prova a sua dignidade, o seu caráter, eis que todos os momentos que você se sente violado pela circunstância, eu, o Senhor, transformarei em dupla honra sobre a sua vida. Eu, o Senhor, transformarei em dupla honra sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O Senhor está aqui, o Senhor tem falado aqui, o Senhor tem falado nesse lugar, meu irmão. Invocai enquanto está perto, enquanto se pode achar. Ele tem se manifestado na sua vida. Você, homem que foi nesses dias, nesse retiro, Deus estava lá. Invocai-o enquanto está perto. E se hoje for a sua última chance? E se hoje for a sua última chance de mudar a história da sua vida? Deus restaurou a minha vida, irmãos. Hoje eu sou um profissional bem-sucedido. Hoje eu vivo a plenitude do reino na minha vida. Mas eu vou dizer para você algo, eu vou abrir aqui. Eu achei que aquilo que eu já conquistei, aquilo que eu tenho conquistado, eu achei que a gente começa a achar muitas coisas. Eu achei que, Senhor, nossa, graças a Deus estou bem, Senhor. Tenho minha família, tenho um bom emprego, tenho uma oportunidade de estar com pessoas, influenciar pessoas, tenho um ministério maravilhoso, Senhor. Só que nesses dias atrás, tudo começou com um sonho. Eu sonhei com algo muito cheio de detalhes, e eu acordei com uma sensação dentro de mim. Eu sonhei e tive um sonho com algo, e a interpretação desse sonho eu mesmo entendi, porque eu já acordei já entendendo que algo do passado ia vir, ia assolar minha vida, que algo do passado ia vir, ia ser forte. E muitas coisas eu vivi dentro da minha casa, na minha família, muitas coisas difíceis, mas aí eu ouvi essa palavra. Eu tive esse sonho, e aí eu orei,
Senhor, está nas suas mãos a minha vida, me prepara para o que vier. Estou aqui, Senhor, me fortalece. E aí passaram-se os dias, eu fui fazer uma viagem pela empresa. Engraçado que já fazia muito tempo que eu não usava terno. A hora que eu olhei no meu guarda-roupa, eu tinha que usar terno nesse dia. A hora que eu abri meu guarda-roupa, eu falei, Senhor, e agora? Nenhum terno vai servir em mim. Aí eu fui pegando um outro, nada. Nossa, Deus do céu. Aí eu peguei um terno lá, esse aqui serviu. Só que não fechou, mas deu para usar. Só o Senhor, né? Deus vai me ajudar a vencer isso também. Em nome de Jesus. E aí eu vesti o terno e foi interessante que a hora que eu coloquei o terno, o Espírito Santo falou de uma palavra que eu recebi. Também eu recebi da vida do apóstolo L. Eu estava num determinado local e aí ele estava ali, estava tendo um culto. E ele falou assim, olha, por muito tempo você usou terno por causa da religião. Mas eu vou levar você em dias que você vai usar terno porque você vai ser enviado, porque você vai estar em lugares importantes. E a hora que eu coloquei aquele terno e fui para o lugar para onde eu fui, eu me senti muito importante, porque eu falei, Senhor, mais uma palavra cumprida na minha vida. Mais uma palavra das quais o Senhor já falou. E é tão bom isso, irmãos. Você poder viver o cumprimento da palavra que Ele falou. Mas por que é bom? Porque muitas vezes você pode fazer com que isso se perca. Nós temos a capacidade de fazer uma palavra se perder na nossa vida. Sabia disso? Se Deus falar algo para você e você não viver de acordo com a direção dEle na sua vida, essa palavra se perde. É como uma flecha que foi lançada e chega um determinado ponto que o vento vem e desvia ela do alvo. Mas glória a Deus, que mais uma palavra acertou no alvo na minha vida. E eu louvo a Deus porque é só Ele para fazer a gente conseguir vivenciar as palavras. Mas glória a Deus, quando eu estava voltando desse evento, eu recebi uma mensagem no WhatsApp aqui de uma tia muito amada. E ela me pediu ajuda. E eu disse que amanhã eu vou na sua casa. E eu fui lá e eu ouvi ela e foi uma bênção. Orei por ela. Mas ela falou algo ali, que foi o sonho que Deus tinha colocado na minha vida. E aquilo ali começou a gerar algo na minha vida. Aquilo ali começou a gerar algo dentro da minha alma. E aquilo ali começou a me ferir de dentro para fora. E eu já passei por várias situações difíceis, já passei sim. Mas aquilo ali começou a ficar forte dentro de mim. E eu comecei a falar, Deus me ajuda, eu não posso deixar isso tomar conta ou influenciar nas minhas atitudes, influenciar no meu trabalho, na minha família, em nada, me ajuda a vencer. E eu comecei a sentir aquilo muito forte, aquilo ali foi tomando conta. E eu conversei com o apóstolo L, conversei com o apóstolo Cristiano. E Deus usou a vida deles de forma tremenda para falar palavras de Deus para a minha vida. Mas hoje não, ontem, no sábado, eu entendi porque essa palavra veio. Eu entendi porque essa situação de lá de trás apareceu. Porque faltava ainda alguma coisa aqui dentro. Faltava ainda alguma coisa que eu não sabia. Faltava ainda alguma coisa que eu precisava romper. De repente você também viveu isso nesses dias de retiro. Ou de repente você está vivendo isso hoje. E eu quero ser também um instrumento de Deus na sua vida. Eu também quero ser um instrumento de Deus na sua vida para te dizer que a sua dor vai se transformar em munição. Que a sua dor vai se transformar em munição para destruir as obras das trevas. No sábado eu entendi porque aquilo veio à tona. E para a glória de Deus eu estou aqui hoje para falar isso para você. Eu estou aqui hoje para gerar esta palavra da parte de Deus para a sua vida. Última chance. Última chance. Última chance, se hoje for a sua última chance. E que se você não tomar hoje uma atitude de mudança,
uma atitude de posicionamento. Quem sabe amanhã vai ser tarde? Ninguém de nós sabemos. Eu fiquei muito impactado pela palavra do Alan também, do evangelista Alan, porque ele passou por uma situação terrível na vida dele, que eu acho que se eu tivesse no lugar dele, eu não ia aguentar. Só que ele aproveitou a oportunidade, e no momento mais difícil, ele foi leal, ele foi fiel, ele foi digno, porque ele aproveitou a oportunidade. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Nessa noite o Senhor está aqui nesse lugar, meu irmão, dizendo para você que a sua dor, que o seu trauma, que a situação da sua vida vai gerar transformação e libertação, vai gerar cura, vai gerar alegria, vai gerar transformação em famílias. A palavra do Senhor, ela continua, e ela diz assim: olha, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Essa conversão tem que ser contínua, né? É como eu falei, puxa, estou bem, graças a Deus, como profissional, tenho minha família, os meus filhos, que são uma bênção, tenho saúde, tenho hoje um ministério abençoado, honrado, tenho sido honrado, está tudo, graças a Deus, indo muito bem. Mas converta ao Senhor os seus pensamentos, o seu caminho ímpio, o seu caminho impuro. Converta ao Senhor todas as áreas da sua vida, entregue a Ele tudo que você tem, se abra diante dEle de uma forma sem restrições, porque a gente sempre tem aquele costume de trancar uma porta, e deixar aquela porta trancada, e não deixar o Senhor entrar. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos como os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Muitas vezes a gente insiste nas coisas, muitas vezes a gente se arrebenta, porque a gente insiste naquilo que é para a gente deixar. A gente insiste naquilo que é para a gente abandonar. A gente insiste naquilo que é para a gente deixar de lado e nunca mais olhar para aquilo. E tem muitas coisas na nossa vida que a gente faz isso. E eu quero te dizer nessa noite, os pensamentos do Senhor são maiores do que os teus. Quando você pensa algo a respeito da sua vida, quando você pensa algo a respeito de projetos, eu acho que Deus olha lá de cima e Ele deve sorrir, Ele deve ficar muito... Como um pai às vezes vê uma criança, né, um filho, vamos dizer assim, um filho que faz uma brincadeira, às vezes eu fico ali abobado, né? Não tem outra palavra, de ver meus filhos falando as coisas, brincando, as atitudes deles. E às vezes eu acho que Deus fica assim também, né? Ele olha a gente às vezes batendo de frente, que nem um passarinho arisco que fica na gaiola, né? Meu pai sempre gostou de passarinho, aquele passarinho que é caçado ali no mato, é colocado na gaiola, e aí ele fica se arrebentando na gaiola. Eu já vi muito isso, que meu pai sempre gostou de passarinho, e eu já fui até caçar passarinho com ele. E aí uma vez ele colocou um passarinho, eu fiquei com tanta dó do passarinho que eu soltei, porque ele estava todo ensanguentado, porque ele vinha e batia na gaiola de um lado e do outro. Tem muita gente assim, tem muita gente ensanguentada, e não precisava estar. Isso que é o mais doloroso, não precisava estar. Você não precisava estar assim machucado hoje, você não precisava estar assim ensanguentado hoje, você não precisava estar assim, se sentindo preso a uma circunstância na sua vida, porque aqueles que servem ao Senhor são livres. Aqueles que servem ao Senhor são livres. Nada pode te prender, nada pode te aprisionar.
Você não precisava estar assim machucado hoje. E é por isso que o Espírito Santo de Deus te trouxe nessa noite para te dizer: eu quero curar as suas feridas, eu quero sarar as suas feridas, eu quero te dar liberdade, eu quero te dar asas para voar. E o seu voo não vai ser um voo limitado dentro de uma gaiola. Você já viu um passarinho dentro de uma gaiola? Como é que é? Ele pula de um pauzinho para o outro. Só isso que ele faz. Quanta gente está assim, irmãos. Eu não vou pular. Eu ia pular aqui, mas deixa quieto. O passarinho está ali, ele vai pula para outro pauzinho. Aí ele sente fome, ele vai, pula para o outro pauzinho, vai lá pegar o alpiste. Tem muita gente assim, pulando de um pauzinho para o outro, comendo aquele alpiste que está ali, que alguém colocou. Não é isso que Deus tem para você, meu irmão. Você vai voar. Você vai voar como a águia. E você vai caçar com as suas garras o seu alimento, porque o Senhor vai te dar condições de conquistar, de vencer, de avançar na sua vida. Você não é um passarinho preso, você é uma águia para voar. Você vai vencer, você vai conquistar. Você vai agarrar. Porque o que Deus te dá, você não vai soltar mais. Sabia? O que Deus te entregar, você tem que fazer que nem a águia faz quando ela caça. Ela vai dar o rasante, quando ela pega, ela crava as unhas e não solta. Marido, faça isso com a sua esposa, porque foi Deus que te deu. Não solte. Não solte. Esposa, faça isso com seu marido. Foi Ele que te deu. Ah, você não sabe o que eu passo lá em casa. Não sei, mas foi Deus que te deu. Crava as suas garras nele, de fé. De fé, de autoridade no Senhor, porque foi Ele que te deu. Faça isso com os seus filhos, o Senhor te deu, sua família. O Senhor, Ele quer te fazer voar. Ele quer te libertar daquilo que prende a sua alma. De repente hoje você entrou assim, se sentindo preso na alma, porque a prisão é uma circunstância, a prisão é uma situação que não passa. A prisão é um momento que você está vivendo que parece que nunca acaba. A prisão é isso. Você sente algemas nos seus braços, nas suas pernas, nos seus pés. Você sente correntes, o peso de jugo. O Espírito Santo fala no meu coração que tem pessoas aqui que entraram com correntes enroladas no seu corpo, sentindo um peso de jugo, de situações que não mudam. E nessa noite Deus me enviou aqui para dizer para você que a corrente vai ser despedaçada. Que a corrente vai ser despedaçada nessa noite. Ah, então isso quer dizer que eu vou sair daqui e quando eu chegar lá tudo vai estar resolvido? Não. Não. Porque existe um tempo. Pode ser que sim, você sai e acabou o problema. Mas eu vou te ensinar algo. O primeiro sinal da vitória na nossa vida acontece aqui dentro. Lembra lá do que eu falei? Sentei minha esposa. Cíntia, escreve aí. Quando Lucas nascer, a nossa vida vai mudar. E eu cria nisso, irmãos. Não sabia o que ia acontecer. Depois que eu saí daquela situação, no outro dia emprestei o carro da minha irmã, entreguei mais de 1000 currículos na cidade. Nem tanto, né? Brincadeira. Entreguei um punhado de currículo, que estava desempregado, né? Sabe o detalhe? Eu esqueci de contar uma coisa. Eu comecei a trabalhar com meu sogro de servente, de pedreiro. E aí eu comecei a me interessar, porque eu vi os pedreiros lá subindo as paredes. Eu falei, caramba, né? Puxa vida. Aí uma hora, sem ninguém perceber, eu peguei uma colher e fui levantar uma parede. Levantei uma parede dessa altura aqui, Cristiano. Aí meu sogro chegou, ué, o que você está fazendo aí? Você não está descansando na hora do almoço?
falei assim, não, é que, olha, vem cá para você ver o que eu fiz. Daí eu chamei ele. Ele, o que é isso? Eu falei assim, uma parede. Eu falei, o que tem? Foi eu que levantei. Ah, mentira, você não sabe? Eu falei, fui eu. Duvido, levanta outro, quero ver. Aí ele deixou eu levantar uma parede no período da tarde. Eu levantei outra paredinha lá, tal. Ele veio, nossa, que da hora. Vou começar, investir, né? Vamos então ver se você pega a manha. Aí eu comecei a me empolgar, falei, caramba, vamos embora, né? Daqui a pouco nasce um calombo desse tamanho no meu braço. Aí eu fui no médico, que é isso? Cheguei no médico apavorado, nunca tinha tido. Cheguei no médico, o médico falou assim, né? Foi nesse, no direito. Aí cheguei lá, o médico falou assim, é um cisto. Falei, o quê? Cisto? Mas o que é isso? Falei, explicou lá. Mas como é que sara isso? Não, você tem que fazer um tratamento, tal. Só que é o seguinte, você trabalha com o quê? Falei, eu trabalho em obra, sou servente de pedreiro. Falei, pode parar. Falei, mas por quê? Falei, que se você continuar fazendo força, vai piorar. Falei, Deus, não posso nem trabalhar de servente agora, Senhor. Aí foi nesse dia, nesse período aí que eu fui falar com a minha esposa. E foi interessante que eu falei para ela, quando o Lucas nascer, as coisas vão ser transformadas, né? E eu já era ministro, né? Lembra que eu falei que eu já era ministro? E eu comecei a pregar isso. E eu comecei a pregar. Cheguei na minha igreja lá e hoje você vai pregar. Eu falei, beleza. Eu fui lá pregar e preguei sobre tempo novo, transformação, coisas novas, prosperidade e tal. Sabe o que aconteceu? A hora que eu desci do púlpito, veio um irmão que eu devia para ele. Meu irmão, que palavra. Eu falei, amém, glória a Deus, né? Palavrão mesmo. Mas deixa eu falar um negócio para você. Você tem aquele R$1.000 lá? Desci do púlpito. Nossa, me veio aquela dor, né? Eu falei assim, eu não tenho, cara. Então tá bom, é que eu tô precisando. Eu falei, não, a hora que eu tiver, eu vou chegar junto. Aí eu comecei a pregar, irmãos. Eu pregava isso toda oportunidade. Eu ministrava tempo novo, coisas novas, prosperidade, porque eu estava vivendo isso aqui dentro de mim. Eu sentia isso. É como uma gravidez, você sente, você não vê ainda, mas você sente ali a criança. Eu sentia o milagre. Eu sentia o milagre na minha vida. Sabe quando é que você vai viver o milagre na sua vida? A partir do momento que você começar a sentir ele dentro de você. E nessa noite eu quero ativar isso na sua vida. Você vai sair daqui. Você vai sair daqui com uma semente. E essa semente dentro de você é a transformação da sua história. É a mudança de tudo que você hoje se sente preso. Porque Deus faz assim. Deus faz assim. Deus faz assim. Engraçado, uma vez eu estava ministrando isso, tal. Chegou no outro dia, eu fui ajudar o meu sogro, não estava podendo pegar peso ainda, estava diminuindo um pouco o calombo, o cisto lá. Aí a minha esposa liga para mim no meio do dia, vem embora, o que aconteceu? No final da tarde, mais ou menos, ela tinha chegado do serviço também. O que aconteceu? Eu falei, não, vem aqui em casa porque entraram na nossa casa. E eu morava nessa época no Parque Aeroporto. O Eli teve o desprazer de conhecer minha casa. Passou em frente. Eu lembro que a frase que ele falou para o meu pastor, eu lembro como se fosse hoje. Nós precisamos tirar esse menino daqui. Não foi? O Gleice também foi lá. Cadê o Gleice? Está aí? O Gleice foi lá também, né? A casa era 2 cômodos. Não tinha laje, não tinha nada. De um lado terreno baldio, do outro lado terreno baldio, de frente tinha um rio. E era o ponto de tráfico e macumba. Era assim. E eu morava ali. Eu lembro que aquilo ali foi um deserto na minha vida, porque de dia era mais de 50 graus dentro daquela casa, tão quente que era. E de noite eu acho que era abaixo de 0. No inverno, sabe o que eu tive que fazer para dormir com a Letícia, que era bebezinho? Eu montei uma barraca dentro da minha casa. Verdade. Eu tinha uma barraca de acampar. E estava tão frio, mas tão frio. Eu falei para minha esposa, nossa, eu estou com dó da Letícia, está muito frio. Perto de rio, você imagina, uma baixada, aquele breu, aquele frio. Eu falei assim, eu vou fazer um negócio. Ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, espera aí. Aí mexi em umas caixas lá, achei uma barracona que eu tinha. Aí, o que você está fazendo? Eu falei assim, espera. Montei uma barraca assim, foi interessante que a barraca, ela encaixou certinho na minha cama. Aí eu tirei o colchão,
montei a barraca em cima da cama e pus o colchão dentro. Mas que delícia que foi, cara. Cara, a gente entrou ali, daí dormiu eu, a minha esposa e a Letícia do lado dela, né? Se ela ficasse no meio, é perigoso eu matar a criança. Dormimos ali dentro uma noite maravilhosa, cara. Que delícia, quentinho, cara. Foi muito bom. Mas nesse dia minha esposa ligou, tinham entrado na minha casa. Arrombaram tudo, roubaram um monte de roupa, né? Roubaram um monte de joias, né? Joias não, de biju, né? Da minha esposa. Foi um caos, cara. Eu tinha uma jaqueta vermelha que eu amava. Quando eu cheguei lá, fui vendo, roubou uma coisa, roubou outra. Eu falei, putz, minha jaqueta. Aí cheguei lá, abri a jaqueta, não tava lá, cara, minha jaqueta. Mas o que mais doeu é que nas horas vagas, né? Eu tinha um PlayStation 2. Cadê o meu PlayStation 2? Roubaram também. Foi muito difícil esse tempo. Mas Deus restaurou tudo. Para a glória de Deus, irmãos, eu estou na eminência de comprar o meu primeiro apartamento. Aleluia! Aleluia! É melhor eu terminar, senão eu vou ficar mais aqui. Ô Senhor, Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Ele quer te libertar. Ele quer libertar você em primeiro lugar da sua alma. Ele quer libertar você em primeiro lugar da sua alma nessa noite. Ele quer transformar a sua história. Ele quer trazer novos caminhos de riqueza sobre a sua vida. Eu achei que eu estava vivendo novos caminhos de riqueza, mas nesse retiro eu vi que os novos caminhos de riqueza estão começando hoje. E eu vim aqui para dizer isso para você. Pode ser que hoje seja a última chance de você começar novos caminhos de riqueza. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu gostaria de orar pela vida de vocês. Eu queria orar um por um, se eu pudesse, não é muita gente. Mas eu quero ministrar sobre a sua vida algo que não vem de homens, algo que não vem de religião, algo que não vem de leis e tradições, mas algo que vem da essência que é Deus, que é do seu amor. O amor de Deus quer contagiar a sua vida nessa noite e quer curar você. Eu quero que em nome de Jesus, esta unção que está nesse lugar, que nesses dias foi derramada sobre as nossas vidas e que continua aqui e que vai continuar aqui, gere curas, gere coisas profundas na sua vida nessa noite. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém. Irmãos da internet que nos acompanham, Deus abençoe a todos. Que essa palavra também possa se cumprir sobre a sua vida. Em nome de Jesus, que essa libertação, que esse amor que nós temos vivido, alcance a sua vida de tal forma, que aí na sua casa você vai sentir o toque do Espírito Santo. E o poder de Deus vai gerar transformação na sua história. E tudo que você ouviu hoje que Deus fez na minha vida, Deus vai fazer muito mais na sua vida em nome de Jesus. Amém?